Então, muito bem. Depois de toda aquela conversa sobre a ideia de medir probabilidade, agora vamos começar a fazer as contas mesmo, para a gente ver se pega o jeito aqui. Então, só lembrando como que a gente definiu a medição de probabilidade. Tá? A probabilidade de um evento acontecer, opa, vai ser a razão, a divisão, entre a quantidade de casos favoráveis dividido pela quantidade de casos possíveis. Tá? E né, que eu mencionei que a gente vai fazer esse tipo de medição quando a gente tiver um fenômeno de característica, com a característica da equiprobabilidade. Tá? Então vamos ver se é o caso do 5. No lançamento de um dado de 6 faces, qual a probabilidade de ocorrer, aí na letra A, um número primo? Bom, lançamento de um dado, imagina-se que não haja uma preferência por cair um certo lado do dado. Tá? Mas, claro, não pode ter truque, aquela coisa que eu falei. Mas se a gente não. Acho que o lado 3 cai mais do que o lado 6. Tá? Na verdade, até meio que uma discussão que vai além da matemática, assim, né? É meio. Como que a gente vai garantir que o negócio é equiprovável? A gente meio que crê que a coisa seja equiprovável, né? Mas vamos lá. Então, crendo que esse seja um fenômeno com essa característica da equiprobabilidade, que não haja, ou seja, que não haja nenhuma preferência por um resultado, vamos ver. Se o dado é de 6 faces, quais são os casos possíveis, os resultados possíveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quais são os resultados favoráveis para o item A? Eu quero um número primo. Então, desses aqui, quais são os primos? 2, 3 e 5. Tá? Então, a resposta para a letra A quantidade de casos favoráveis dividido pela quantidade de casos possíveis. Até uma fração que a gente consegue simplificar, que dá 1 sobre 2. E pronto. Se quiser, pode deixar assim. Ou se quiser passar para a forma decimal, tudo bem. Ou até, se quiser passar para a forma de porcentagem, tudo bem também. Tá? Não é obrigado a colocar na forma de porcentagem. Tá? Deixar na forma de fração irredutível, ok. Tá? Ou deixar na forma decimal, tudo bem. O interessante de deixar na forma decimal é que a gente vai notar o seguinte: olhando para essa fração aqui, tá? E lembrando que isso aqui, tá? Esse conjunto de casos favoráveis, não pode ser maior do que isso aqui, conjunto de casos possíveis, né? Tem que ser um subconjunto do outro. Essa fração aqui, ela não vai conseguir ser maior do que 1. O valor máximo que essa fração consegue atingir é 1. Né? Seria, no caso, quando esse conjunto aqui fosse idêntico a esse. Né? Todos os casos possíveis fossem favoráveis. Então, por exemplo, no lançamento de um dado de 6 faces, qual a probabilidade de ocorrer um número menor do que 10? Tá? Então, todos os meus casos favoráveis, todos os possíveis são favoráveis. Então, ia ficar 6 sobre 6, que é claro que eu tenho que considerar os favoráveis dentre os possíveis. Tá? Falar, o 8 é um caso favorável, mas ele não está dentro do possível, eu não posso computar. Sacou? Então, para essa conta aqui, para esse caso maluco que eu falei, daria 6 sobre 6, que é 1, que é ao máximo o 100% de probabilidade de acontecer. Tá? Então, o valor da probabilidade de um evento é sempre um valor que é no máximo 1, sempre menor ou igual a 1. E claro, ele é no mínimo 0. Tá? É quando nenhum dos casos possíveis for favorável. Né? Eu pensar, então, né, no lançamento de um dado de 6 faces, cai um número maior do que 7. Não tem como. Nenhum dos casos possíveis é favorável. Tá? Então, seria uma probabilidade 0, tá? Que é o menor valor possível que a probabilidade pode atingir. Certo? Então, é sempre um valor entre 0 e 1, podendo no mínimo ser 0, no máximo ser 1, e, claro, nunca vai ser maior do que 100%, né? Maior do que 1, e nunca vai ser negativo, certo?
A letra B é rapidíssima, né? Porque número par, né? Então, dentre aqueles casos possíveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, os casos favoráveis são 2, 4 e 6. Tá? Então, a probabilidade aqui vai ser os 3 casos favoráveis dividido pelos 6 possíveis, que dá 1 sobre 2, que é 0,5. Tá. Beleza, agora vamos para o C. Tá? Eu vou usar esse do B só para fazer um comentário depois. Então, lembrando, o resultado do A foi meio também, né? E agora vamos fazer o C. Qual a probabilidade de acontecer um número primo ou par? Tá? Vamos listar. Tá? Todos os casos possíveis, então são 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu estou querendo que seja um número primo ou par. Então, o 1 serve? Não, o 1 não serve. O 2 serve? Serve. Porque é par. E porque é primo, né? Ele, inclusive, é os dois. O 3 serve? Serve. Ele é primo. O 4 serve? Serve. Ele é par. O 5 serve? Serve. Ele é primo. E o 6 serve? Serve. Ele é par. Então, desses 6 casos possíveis, eu tenho 5 favoráveis. Ok? Então, tá aí, né? Nem dá para simplificar essa fração, ela já está na forma irredutível. E passar para a forma de decimal fica difícil, né? Porque dividir por 6 vai dar uma dízima. Então, pode deixar assim, 5 sextos. Mas aí eu queria fazer um comentário. É muito comum, talvez você já tenha ouvido falar uma coisa assim, que probabilidade, quando tem ou, a gente tem que somar isso com isso, a probabilidade desse com a probabilidade desse. Não é exatamente isso. E esse item C é um contra-exemplo. Né? Se eu fosse fazer o item C pensando em somar a probabilidade do primo mais a probabilidade do par, né? Quanto que ia dar? Ia ficar meio aqui da probabilidade do primo, mais meio da probabilidade do par. Meio mais meio é 1. Tá? E a resposta do C não é 1. Não é 100% de garantia que eu vá ter um número primo ou par. Tá? Então, toma cuidado com isso, porque tem um detalhe ainda que a gente vai ver mais lá na frente. Mas só para você não achar que sempre de cara é só sair somando. E na letra D, tá muito parecido. Tá? Qual a probabilidade de sair um número primo e ímpar? Primo e ímpar. Vamos ver. O 1 pode? Não, não pode. Mas ele é ímpar. Tudo bem, mas ele não é primo. Isso talvez seja uma surpresa para alguma pessoa. Tá? O 1 não é primo. O primeiro número primo é o 2. Tá? Então, se eu quero um número primo e ímpar, o 1 não serve. Tem que satisfazer as duas coisas. O 2, então, o 1 não serve. O 2 serve? Também não. Mas o 2 é primo. É verdade, ele é primo. Mas não é ímpar. Eu quero que seja primo e ímpar. O 3 serve? Serve. Ele é as duas coisas, primo e ímpar. O 4 não é nenhuma coisa nem outra. O 5 é que nem o 3, serve. E o 6 não é nenhuma coisa nem outra. Então, daqueles 6 casos possíveis, eu só tenho 2 favoráveis. Tá? E aí dá para simplificar essa fração, dá 1/3. Esse até é fácil de calcular, né? Dá aproximadamente 0,333, que seria aproximadamente 33,3%. Tá? Mas, enfim, eu acho essa forma aqui a mais elegante para o caso de uma dízima periódica. A menos que, no contexto de um outro problema, seja mais fácil colocar em porcentagem ou em decimal, aí é outra história. Tá? E aí eu quero fazer um comentário parecido com o que eu fiz no item C. Tá? Assim como a pessoa lá falava erroneamente que quando é ou soma, o que não é bem assim, tá? Também é muito comum a pessoa falar, quando tem probabilidade de uma coisa e outra, você tem que multiplicar essas duas coisas. O que também não é bem assim. Se eu tentasse fazer essa letra D da forma probabilidade de ser primo vezes a probabilidade de ser ímpar, tá? Isso não vai dar esse 1/3. Tá? A probabilidade de ser primo a gente já fez aqui na letra A, é 1 sobre 2. E a probabilidade de ser ímpar, a gente não fez, mas é fácil de fazer também dá 1/2.
tá? E 1/2 vezes 1/2 dá 1/4, tá? Então, não é assim que se faz, tá? Tem um detalhe a mais que ainda vai ser visto lá na frente, mas vocês não podem cair nessa. Joia?